Oi, Lucas. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, fazendo uma reflexão sobre uma questão decisiva que é pensar a América Latina, ainda que vamos fazê-lo pelo espelho equatoriano, chamemos assim. E eu queria começar fazendo uma advertência inicial, que é, de grosso modo, tratar com uma questão de método. Nós supomos sempre que a América Latina tem uma unidade. Essa unidade nós sempre esclarecemos como uma unidade na diversidade. Mas é possível buscar um marco teórico, metodológico, uma interpretação crítica da América Latina a partir de uma interpretação crítica do desenvolvimento capitalista latino-americano. E nós poderemos encontrar muitos aspectos de unidade e uma explicação que, num grau muito elevado de abstração, serve para todos os países latino-americanos e caribenhos. Portanto, na análise de qualquer situação, a situação de Honduras, da Argentina, do Equador, da Bolívia, de Cuba, de El Salvador, da República Dominicana, de Martinica, da Guiana Francesa, em qualquer situação, nós precisamos de um marco teórico, metodológico adequado. Os estudos de natureza comparativa, analisar a situação do Equador, comparar com a Argentina, comparar com o Brasil, comparar com El Salvador, etc., eles ajudam, mas eles não dão um rigor na análise. É preciso, então, ter um enfoque teórico que tenha validade para a interpretação do desenvolvimento capitalista no seu conjunto na América Latina. O enfoque que eu assumo aqui é, naturalmente, uma interpretação marxista do desenvolvimento capitalista latino-americano, e, mais concretamente, as teses desenvolvidas a partir da teoria marxista da dependência. Ou seja, a dependência é uma característica essencial de todos os países latino-americanos. O que significa isso? Que o nosso desenvolvimento capitalista é um desenvolvimento capitalista que faz parte do desenvolvimento capitalista mundial. E, portanto, o subdesenvolvimento latino-americano, ele nasce do desenvolvimento capitalista em escala global. Então, essa determinação é muito importante e a gente sempre inicia fazendo uma insistência sobre esse ponto de partida, porque com muita frequência as análises dominantes são análises que tentam explicar a situação de qualquer país latino-americano a partir de uma sociedade nacional. Isso significa um erro gigantesco. É claro que muitas pessoas fazem isso rechaçando essa concepção abstrata, liberal, de que nós vivemos num mundo globalizado e blá, 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 blá. Mas, a despeito dessa apologia liberal, o fato é que nós vivemos num mundo globalizado há muito tempo e a data de nascimento desse mundo globalizado é a conquista da América de 1492, pelo menos, quando o capitalismo organiza o mercado mundial a partir do comércio triangular entre a Europa, a África e isso que nós conhecemos como América. Qual é o fundamento histórico desse desenvolvimento capitalista em escala global? É precisamente a conquista da América. E a relação entre esse desenvolvimento capitalista e a escravidão negra, aquilo que Marx chamou a escravidão das peles negras na África. Isso tem uma data de nascimento em 1492, isso funda uma economia mundial de tipo capitalista, que é a economia que nós estamos metidos. Portanto, é sempre absolutamente indispensável que a gente oriente essa análise por esse conceito de totalidade, que é absolutamente indispensável. E analisar num grau muito abstrato, ele não é um obstáculo, eu diria que é uma exigência teórica, metodológica da mais alta importância. Quando nós dominamos uma teoria, é quase como o equivalente de um médico fazer uma cirurgia com um bisturi eletrônico. É cirúrgico, é preciso. A teoria, portanto, não é um obstáculo para ver o real, é inclusive a forma mais eficaz de ver o real, de identificar o real. A tentativa de uma quantidade imensa de dados, de análise de sociedades nacionais,
não nos leva à compreensão de uma totalidade. É preciso ter uma compreensão teórica do desenvolvimento capitalista. E nós, sem vacilação nenhuma, fazemos, portanto, um convite a todos vocês que analisem a teoria marxista da dependência como aquele desenvolvimento intelectual da América Latina que foi o desenvolvimento intelectual mais fecundo entre nós, do ponto de vista de um pensamento crítico. Do ponto de vista do liberalismo, da apologia, vocês podem ler essa quantidade de lixo que tem por aí, que vai de Jorge Caldeira até os economistas, os manuais de relações internacionais, etc. Vocês podem buscar isso, é abundante. Mas, do ponto de vista crítico, a teoria marxista da dependência é, na nossa compreensão, a única teoria capaz de dar conta da especificidade do desenvolvimento capitalista na periferia latino-americana. Essa foi uma teoria pensada a partir daqui, da história, pensada a partir de Marx, do Capital, da legalidade das categorias de Marx no Capital, e observada a partir de lutas intensas das classes subalternas aqui, contra a dominação no interior do nosso país e contra a dominação imperialista encabeçada, em primeiro lugar pela Inglaterra, depois pelos Estados Unidos, que mantém esse padrão de dominação. Essa advertência é essencial para estudar a situação brasileira, argentina, guatemalteca e, sobretudo, equatoriana nos dias que correm. Portanto, a análise que eu vou fazer aqui é uma análise baseada com esse espectro, com esse escopo. É o enfoque da teoria marxista da dependência, analisando economia, Estado, classes sociais e cultura no terreno concreto da América Latina. Sem isso, os estudos se tornam parciais, recolhem aspectos que são verdadeiros da realidade social, mas serão sempre aspectos atomizados sem uma explicação totalizante. E a situação da economia do Equador, essa é a segunda consideração. Vocês podem observar como na América Latina, de maneira geral, a América Latina funciona de uma maneira pendular. Esse movimento aparente, ele não ocorre por acaso. Quando as economias têm um surto de crescimento, vocês podem ver nos estudos da CEPAL, nos estudos do Fundo Monetário Internacional, o conjunto das economias sofrem uma influência comum. Então, por exemplo, a partir de 2003, 2004, 2005, nós observamos que o conjunto dos países latino-americanos sofreram uma inclinação em relação a políticas de crescimento econômico que poderiam ser verificadas de maneira geral na maior parte dos países. Como agora, nos últimos anos, nós estamos vendo, uma situação estritamente econômica, como o capitalismo na América Latina entrou num fluxo de crescimento lento, medido pelo PIB. Já vou dizer aqui, quem diz PIB diz nada. O PIB é um dos piores indicadores para identificar alguma coisa na economia. Eu não estou dizendo nada novo aqui, essa é uma advertência do principal filósofo brasileiro de todos os tempos, que é o Álvaro Vieira Pinto, em Sociologia para os Países Latino-Americanos, ele que é um livro que eu recomendo para todos vocês. Ele identifica muito claramente. Por quê? E tem razão. Porque quando a gente observa que o PIB cresce, falta elucidar questões essenciais. Por exemplo, cresce por quê? Por que cresce? Qual é o setor que cresce? Então, por exemplo, no caso brasileiro, o PIB cresceu 2%. Aí tu vai observar, quando desagrega o PIB, que no setor industrial ele teve uma queda de 17%, mas no setor agrícola ele cresceu 34%. O saldo, junto com o serviço, que é o sistema bancário, serviços financeiros, mais a agricultura baseada no latifúndio, cresce. E o setor industrial afunda. Esse país tem um PIB positivo e é um país que aprofunda sua posição na divisão internacional do trabalho de uma maneira degradada. Amplia, portanto, o subdesenvolvimento, amplia a dependência e reproduz uma posição na divisão internacional do trabalho absolutamente adversa, que pode ser identificada em todos os países latino-americanos, razão pela qual os nossos países exportam produtos agrícolas e minerais numa divisão internacional do trabalho que é adversa. Exportam produtos agrícolas e minerais e importam produtos industrializados de alta, média e até baixa densidade tecnológica. O resultado é muito claro, uma balança comercial que tende a ser positiva pelo reforço da estrutura do latifúndio. Significa estrutura do latifúndio, ampliação da renda da terra do latifúndio, crimes ecológicos, matança de
de líderes camponeses, repressão no campo e ampliação da participação da agricultura no PIB. Mas, a despeito dessas questões que são muito importantes a gente com frequência observar, desagregar, portanto, significa que nós temos que entrar numa análise das classes sociais, né? E dentro das classes, as frações das classes, para entender particularmente, no caso do desenvolvimento capitalista brasileiro, mas no caso do desenvolvimento capitalista do Equador, idem. Eu vou dar os dados mostrando aqui. Portanto, a análise das classes sociais passa a ser um instrumento decisivo da análise científica. Nós não podemos recolher população, PIB, todos esses dados, exportações, importações, e ficar numa análise. Esse é um dado superficial da análise que, em grande medida, os organismos como o Fundo Monetário e a CEPAL produzem, e que se reproduzem no ambiente universitário como se fosse ciência certa. E isso é só um somatório de informações. Um somatório de informações não dá um diagnóstico sobre o que realmente está acontecendo num país como o Equador. Então, naturalmente, além desse convite para vocês analisarem a teoria marxista da dependência plasmada nos textos do Bruno Marini, o que implica ter um conhecimento do Capital de Marx, da literatura forte do marxismo, é preciso aqui recusar de início algo que tem sido muito comum no Brasil, mas muito comum na América Latina e nos demais países latino-americanos, que em lugar de analisar as classes sociais, o Estado, a economia e a cultura, se analisam períodos de governo. Virou um vício horroroso, um vício que oculta aquilo precisamente que a gente quer identificar. De tal maneira que, no caso equatoriano, parece que a crise começou, esse vício de analisar governos, então, Lenin Moreno contra Rafael Correa, parece que o Lenin Moreno estava orientado por um sentimento malévolo e o Rafael Correa por um sentimento de benevolência, de tal forma que, quando ele ganhou a presidência da República, ele decidiu sepultar o governo que lhe deu origem e começar uma política totalmente nova. E nós ignoramos, nesse movimento de comparar governos, ignoramos precisamente o movimento das classes sociais, da economia, da política e da cultura num determinado país. E esses movimentos são movimentos mais duradouros, são movimentos de estrutura que justifiquem, em última instância, por que os governos mudam. Então, não é os governos que mudam a estrutura, são as estruturas que fazem e produzem movimento dos governos. Isso que vale, para o caso do Equador, não opor tão ingenuamente o governo de Lenin Moreno com o governo de Rafael Correa, é, em última instância, o que predomina aqui no Brasil, né? Os governos de FHC contra os governos do petismo, Lula e Dilma, e depois os governos de Michel Temer com o proto-fascista Bolsonaro com os governos petistas. É a pobreza metodológica e não ingênua do liberalismo de esquerda entre nós, concretamente do petismo. O petismo educa as maiorias, ou eu diria mais concretamente, deseduca as maiorias em observar a comparação entre governos e não analisar aquilo que é a permanência na economia. Essa advertência é muito importante para a gente pensar o que está acontecendo no Equador. O terceiro elemento é que Lenin Moreno foi vice-presidente de Rafael Correa por 2 mandatos. Então, o caso do Equador não pode ser visto dentro da narrativa de que o presidente atual deu um golpe no presidente anterior. Rafael Correa fez campanha para Lenin Moreno numa disputa absolutamente acirrada com a direita equatoriana e venceu as eleições. E ao vencer as eleições, Rafael Correa rapidamente se refugiou, se auto-exilou na Bélgica e em seguida começou aquilo que era latente dentro, que apenas os analistas e a maior parte do povo do Equador já sabia, internamente as organizações, os intelectuais já sabiam do conflito entre Rafael Correa e Lenin, o atual presidente. Isso começou a se elucidar para as massas, com os ataques e a ruptura aberta entre Lenin e Rafael Correa. Quer dizer, vejam que o movimento que nós tivemos aqui no Brasil de ruptura entre Dilma e Michel Temer ocorreu também lá no Equador, mesmo Michel Temer tendo se beneficiado das instituições da Dilma,
e o petismo fazendo a narrativa do golpe, nós vemos o mesmo processo lá no Equador sem a narrativa do golpe. Isso me leva a observar por que, no caso equatoriano, nós podemos ver essa constante de maneira muito mais clara, porque a divergência entre o antigo presidente e o novo presidente era mínima. O antigo presidente trabalhou decididamente, com muito empenho para a eleição do atual governo. E quando o atual governo assumiu, uma ruptura entre os dois a tal ponto que Rafael Correa, essa semana, apareceu num vídeo da Isabel dizendo bye bye Lenin. Quer dizer, claramente na oposição, e Lenin, na primeira manifestação oficial junto com as Forças Armadas, anunciou claramente que a autoridade intelectual dessa rebelião contra o plano de ajuste que ele aplicava era de Rafael Correa e do presidente venezuelano Nicolás Maduro, o que obviamente não tem o menor contato com a realidade. Que Rafael Correa está em oposição a Lenin Moreno é mais do que óbvio, a ruptura já se produziu, mas que Rafael tem a capacidade de mobilizar, por exemplo, o principal ator social dessa rebelião, que é a CONAIE, e os sindicatos urbanos do Equador, é totalmente falso, porque a CONAIE, a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, tem um histórico de conflito com as administrações de Rafael Correa. Desde que a CONAIE assumiu o posto de governo, lá no início da crise dos anos 2000, do governo de Lúcio Gutierrez, a CONAIE fez uma autocrítica, ela tinha um partido político, ela se afasta disso, ela se mantém na oposição a Rafael Correa, que pratica aquilo que um conjunto de intelectuais, entre outros Alberto Acosta, que é um economista muito importante do Equador, e foi o presidente da Assembleia Constituinte de Monte Cristo, chamou de um extrativismo que afeta diretamente os povos indígenas. Esse extrativismo tampouco é uma maldade equatoriana das classes dominantes equatorianas. Esse extrativismo é resultado da posição do Equador na divisão internacional do trabalho. Pois existem outras coisas que eu quero mencionar aqui. Mas voltando ao ponto essencial, o fato é que a ideia de ver governos elimina precisamente esse dado de continuidade que é o objeto da análise. O objeto da análise nós não vamos explicar a economia pela mudança de governo, nós vamos explicar a mudança de governo pelo movimento da economia. Isso que muita gente considera um economicismo, na verdade é uma interpretação materialista do desenvolvimento capitalista e a virtude da interpretação marxista sobre o conflito político na América Latina, e no caso concreto do Equador. Não é? O Equador é uma sociedade, em última instância, uma sociedade clássica. O fato de ser um país com o qual nós temos uma certa distância, porque nós não fazemos fronteira com o Equador, não nos coloca longe de analisar muito concretamente o que está acontecendo nesse país. Qualquer movimento em qualquer país latino-americano diz respeito ao Brasil, diz claramente respeito ao Brasil. E, portanto, a análise de todos nós sobre essas sociedades, ela passa a ser muito importante. Eu repito aqui, isso tem que ser fruto de uma análise teórica, abstrata, que a gente somente pode captar seus movimentos num alto grau de abstração, acompanhado de uma análise histórica cotidiana dos países. A análise das relações internacionais, do conflito de classe em escala global, implica que tem que estar analisando cada uma dessas sociedades concretamente. Aqui tem muito aluno de relações internacionais, certo? Eu estou espantado, porque eu fico vendo vocês, são muito novos para estar na universidade, é uma loucura isso. Ou eu estou me sentindo muito, mas é muito novo, tem que estar proibido, tem que chegar aqui um pouquinho mais velho. Então veja, isso implica concretamente, quero dizer para vocês aqui, implica concretamente que você tem que fazer estudos sistemáticos de cada uma dessas sociedades. Só para dar um exemplo, aqui eu tenho um autor clássico da Venezuela que nós publicamos no Instituto de Estudos Latino-Americanos, que é na biblioteca Pátria Grande, a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Político Latino-Americano. Agustín Coelho é um sociólogo marxista equatoriano da mais alta importância, e nós publicamos o Processo de Iluminação Política no Equador. Quem lê um livro desse aqui encontra elementos de uma atualidade extraordinária, um livro publicado na década de 60, mas encontra elementos de uma atualidade extraordinária para observar precisamente isso que o jornalismo banaliza
que os órgãos internacionais, como a FMI e o Banco Mundial e a CEPAL, também organizam a partir de uma metodologia muito ruim, que mais oculta, e que a nossa ignorância sobre a América Latina alimenta, porque existe uma imensa ignorância brasileira sobre os países latino-americanos. E como o estudo, tanto em relações internacionais como em economia, é um estudo de natureza manualesca, os manuais imperam, o estudo concreto dessas sociedades, identificando quem são seus intelectuais mais importantes, quem são os analistas mais agudos, como recolher informação, como analisar a conformação das classes, etc., em condições muito concretas, passa a ser um verdadeiro trabalho intelectual. A quarta observação tem a ver, então, uma decorrência direta disso que eu chamo observar os elementos de continuidade, mais do que esses elementos de ruptura aparente, que é a brilhante governança. A economia latino-americana ela começou a sofrer uma grave deterioração a partir de 2008 e 2009. Como parte integrante do desenvolvimento capitalista global, a economia latino-americana começou a sofrer os impactos desse grande abalo sísmico que foi 2008 e 2009. As economias latino-americanas que, durante o ciclo de 2002, 2003, 2004, começaram a se beneficiar, em larga medida, pelo aumento do preço dos produtos latino-americanos que nós exportávamos, basicamente todos os minerais, os produtos agrícolas, etc. E também alguns países latino-americanos que se beneficiaram enormemente da elevação dos preços do petróleo, um dos quais o Equador, mas outros de maneira muito mais clara, o caso do México, o caso da Venezuela, que são países que nós podemos chamar assim, que tem uma renda petroleira muito acentuada, em que, no caso do México, por exemplo, já tivemos anos que 50% da receita fiscal do México vinha da indústria petroleira. Então, a elevação dos preços do petróleo dá uma folga orçamentária e uma capacidade do país fazer, por exemplo, política pública extraordinária. Isso também ocorre em alguma medida, em menor medida, quando comparado com o México e o Equador, economias como a equatoriana e a colombiana. E o Equador se beneficia de uma renda petroleira, que é uma renda da terra, que é absolutamente importante. Mas esse país tem uma particularidade, que essa deterioração da economia bate numa economia que lá atrás, na crise de 2002, 2003, 2004, decidiu por dolarizar a economia. A economia do Equador, assim como a economia de El Salvador, tem uma característica muito distinta quando vocês comparam com a Argentina, com o México, com o Brasil, com a Colômbia ou com a Venezuela. Essa é uma economia dolarizada. O que significa? Que a moeda que corre entre todos os dias, enquanto o equatoriano compra uma arepa, ou qualquer produto lá, ele paga em dólar. As famílias possuem contas em dólar. A dívida pública externa é medida em dólar e a dívida pública interna também é medida em dólar. Significa concretamente que esse país não tem um mecanismo essencial da política econômica, que é jogar com a desvalorização da moeda nacional. Isso é decisivo no jogo entre as classes. Agora, cabe perguntar por que os equatorianos, no momento de crise, apostaram, assim como os el-salvadorenhos, numa dolarização da economia. Durante muito tempo vinha entre nós a ideia de que o principal inimigo do homem era a inflação. E havia boas razões para se considerar que isso era de fato um inimigo central, sobretudo das classes populares. Porque a inflação, ela não é má em si mesma. Já vamos esclarecer aqui o contrário do que vocês vão ver nos manuais como o Blanchard, que lamentavelmente se dá no curso de economia e aí o mesmo horroroso manual. Ela não é má em si mesma. Ela é muito ruim em países como os nossos, no caso do Brasil, no caso do Equador, do México, todos esses países, em que mais de 50% da população economicamente ativa não possui sequer a carteira de trabalho assinada. Portanto, a inflação é particularmente perversa
nos países onde impera aquilo que o Rui Mauro Marini chamou uma superexploração da força de trabalho. O que significa? Que a grande maioria da população economicamente ativa ganha entre 1 e 3 salários mínimos. Esse é o padrão de desenvolvimento capitalista. Então, já indico aqui algo decisivo. Quando alguém quer entender um país, a primeira relação que tem que estabelecer é como é que funcionam os salários e como é que funciona a produtividade do trabalho. Mais do que qualquer outro, mais do que qualquer índice de investimento, inflação, formação bruta de capital fixo, investimento estrangeiro direto, qualquer coisa. Se você quiser entender um país, a primeira coisa que você faz, o analista adulto tem que fazer, é ver como é que são o comportamento dos salários e da produtividade do trabalho. Porque é isso que gera riqueza no país, a produtividade do trabalho. Esse é o argumento que o jornalismo oculta, que os professores ocultam, que os políticos vulgares ocultam. Mas que, não obstante, são aquele conceito que efetivamente funciona. Quer dizer, a inflação é particularmente perversa nos países latino-americanos, porque nós vivemos aqui, como dizem os liberais, como Celso Furtado, países com alto grau de concentração da renda, o que significa que os ricos são muito ricos, os pobres são muito pobres. Daí que a estabilidade da moeda passa a ser um valor, não porque ela é importante em si mesma, ela passa a ser um valor porque ela é, talvez, nessas condições, a única forma de manter, de não permitir que exista uma perda significativa por efeito da inflação dos salários. O que significa a inflação que nós tivemos na América Latina nos anos 80, no Brasil, por exemplo, mas também no Equador, também no México? Eram inflações que em alguns casos chegavam a 45%, 39%, 60% ao mês. Que significa concretamente que o salário, quando o trabalhador recebe, ele tem que imediatamente gastar, porque se passar 10 dias, a luta entre salários e preços numa economia com alta inflação significa que os capitalistas de todo tipo, os comerciantes, os industriais, eles reajustam os preços. Então, como se fosse ali num supermercado aqui, esse Angelone aqui, tu chega lá para comprar de manhã, à noite os preços já estão remarcados. O que os capitalistas faziam? Eles colocavam um funcionário que iam reajustando os preços. Inclusive, no dia de manhã o preço R$1, à noite o preço já estava R$1,50. O que significa? Que dava uma inflação de 60% ao mês. O que significa? Que o salário não tem poder de compra, já no mercado ultra deteriorado. É por essa razão, e não porque o povo gosta dos manuais de macroeconomia, que a estabilidade da inflação passa a ser, a estabilidade monetária passa a ser um valor de defesa dos trabalhadores. Porque os trabalhadores não possuem poupança, não é? Esses manuais dizem, bom, há um problema na economia latino-americana, com a economia equatoriana. Por quê? Porque o grau de poupança dos trabalhadores é muito baixo, veja o grau de poupança dos japoneses. E o idiota do economista, quer dizer, o idiota, o cretino vendido do economista, ele não observa algo essencial, que as pessoas não poupam porque elas gostam de gastar, que elas esbanjam, que elas não podem ver que o apetite para o consumo de massa está ali. Elas não podem poupar porque o salário é muito baixo. E o que elas gastam é efetivamente para sobrevivência. 32% para transporte, 30% para aluguel, 30% para comida, em salários efetivamente baixos. Percebe? Então, a taxa de poupança aqui na América Latina rigorosamente baixa, porque existe algo que é uma concentração da renda, que é como os liberais tratam, e nós marxistas trabalhamos, que é um padrão de reprodução da força de trabalho baseado na superexploração da força de trabalho. Ou seja, no caso brasileiro, hoje 90% da população economicamente ativa não ganha até 3 salários mínimos. E esses 3 salários mínimos somados não dá o salário mínimo necessário para a reprodução formal de uma família de 4 membros, que é o dado do DIEESE. Então veja que esse padrão que opera aqui no Brasil, opera na Argentina, opera no México. O efeito destrutivo da inflação, portanto, é muito alto. É por isso que os trabalhadores apoiam, em geral, governos que jogam pela estabilidade monetária. E esses governos são, em geral, governos de natureza conservadora, governos muito alinhados com Washington. E um mecanismo particularmente, existem vários, mas vou dar 2 mecanismos eficazes para controlar a inflação.
Um é a elevação da taxa de juros às alturas, como foi feito no Brasil com o Plano Real, quando o ministro do Itamar Franco era o Ciro Gomes, e ele subiu a taxa de juros para mais de 50%. Isso significa que quando a taxa de juros sobe lá em cima, vai lá para as alturas, significa que o dinheiro fica muito caro. E significa que, concretamente, as possibilidades para estabilizar a inflação no contexto de abertura da economia nacional, ela joga peso e ela se estabiliza muito grande. Vocês podem ver isso aqui, eu não vou me estender sobre essa modalidade quando vocês analisam a implantação do Plano Real no Brasil. Aqui, como todo mundo é novo, por que é útil isso? Porque vocês não viveram num país com inflação alta. Então vocês não conhecem o que é o efeito cotidiano altamente destrutivo da inflação no salário de uma população que é rigorosamente pobre, que a grande maioria, 50%, no caso brasileiro, não tem nem carteira assinada e mais de 90% ganha até 3 salários mínimos. Então, se o salário, além de ser um grau de concentração tão elevado da renda, percebe? Ainda por cima tem uma inflação para deteriorar o salário, as condições de vida e trabalho são muito deterioradas e, em consequência, o protesto social é muito agudo. Uma outra modalidade de estabilizar a economia é precisamente suprimir a moeda nacional e implantar como moeda o dólar. No Brasil nós tivemos a primeira, a elevação da taxa de juros. Lá no Equador nós tivemos a segunda, a dolarização da economia. Existem múltiplas formas de dolarizar a economia. Pode ser feito uma como o sistema de convertibilidade que foi feito na Argentina no governo cujo homem forte era Domingo Cavallo, esse economista ultraliberal que passa seus dias dando curso agora em Harvard, embora seja argentino. E o que eles fazem? Eles dolarizam a economia, é um sistema mais ou menos camuflado de dolarizar a economia, mas muito aberto, permite que os argentinos tenham contas em dólar, mas o Estado só emite um peso na medida em que entra um dólar na economia. Então, o sistema de convertibilidade, o governo se impõe uma disciplina muito clara, uma disciplina em que o Banco Central só emite uma moeda aqui se receber um dólar de fora. Então, é um sistema de convertibilidade que na Argentina teve aspectos muito concretos, muito particulares, que vale a pena estudar, diferente do Equador. No Equador começou a circular como moeda nacional o dólar, em Goodwill Trust, a verdinha dos Estados Unidos. 2 países fizeram isso de maneira muito clara na América Latina, o Equador e El Salvador. Então agora aqui eu vou entrar mais em aspectos próprios do desenvolvimento capitalista equatoriano recente. Curiosamente, veja, são 2 países em que as remessas dos imigrantes constituem uma fonte fundamental de entrada de divisas e programas sociais extraordinários. O que eu quero dizer? Tem um fenômeno que é um fenômeno mundial, mas que é um fenômeno particularmente sentido aqui na América Latina, que é o fato de que existe uma dinâmica global das migrações, o conjunto de povos da periferia que, não encontrando mais condições de trabalhar na periferia capitalista, quer dizer, a África, a Ásia e a América Latina e o Caribe, buscam formas de sobrevivência nos países centrais. Essas migrações são extraordinárias. Eu vou dar aqui um dado do Banco Mundial para mostrar a situação equatoriana. Em 2018, ano passado, os imigrantes enviaram aproximadamente 529 bilhões de dólares para os países de baixa e média renda. Isso significa 9,6% a mais do que tinha ocorrido em 2017, que também era um recorde considerado as remessas de 2016. Essa quantidade imensa de recursos, ela é um ponto essencial da dinâmica capitalista global. Esse drama que vocês podem ver no Mediterrâneo, em que o cinismo europeu mostra claramente que seu humanismo acabou há muito tempo, não é? Eles permitem que exista uma morte sucessiva de árabes e africanos que tentam entrar na Europa
expulsos, por quê? Pela política europeia, o imperialismo que agride esses países, aliado com a Inglaterra, sobretudo com os Estados Unidos, produz essa, a palavra é ruim, mas uma espécie de uma diáspora que expulsa da periferia capitalista milhões de pessoas que no mais absoluto desespero vão buscar uma sobrevivência nos países centrais. Na década de 2000, um país que tinha de maneira muito acentuada isso era o Equador. Como agora, se vocês abrirem a imprensa nos últimos meses, vão verificar que existiu uma marcha de centro-americanos, em particular de el-salvadorenhos, que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Saíram marchando desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, e foram marchando, caminhando para entrar nisso que o Trump fez um novo muro, colocando um muro, né, nessa imensa fronteira que é a fronteira do México com os Estados Unidos, que é às vezes uma fronteira comum, é a fronteira do México com os Estados Unidos, mas é a fronteira da América Latina com os Estados Unidos. E o Trump, o que ele fez? Ele bloqueou essa entrada. Ele não é o pior dos governos dos Estados Unidos. O governo que mais deportou latino-americanos não foi o galego e ultranacionalista Trump. Foi Barack Obama, o simpático afro-americano que ocupa a Casa Branca e que expulsou, como nenhum outro presidente estadunidense, deportou em números uma quantidade imensa de latino-americanos que queriam entrar lá. É preciso dizer que, se vocês observam, essa migração é uma migração seletiva. Então, por exemplo, um cientista político que sai, um médico, um técnico em informática que sai de El Salvador, ele consegue o green card para entrar nos Estados Unidos. É uma migração seletiva. Mas os camponeses que vão trabalhar ou no campo da Califórnia, ou os mais de 300 mil el-salvadorenses que limpam os escritórios de Manhattan, por exemplo, o principal sindicato de limpeza em Nova York, que é um sindicato de el-salvadorenses, majoritariamente de el-salvadorenses, de latinos em geral e de el-salvadorenses em particular, esses trabalhadores são rigorosamente bloqueados. É claro que os latino-americanos vão fazer nos Estados Unidos aquele serviço que os estadunidenses já não fazem. Então, ela é uma migração seletiva. Se a economia cresce, ela absorve um contingente maior. Se a economia está em crise, ela reduz essa absorção e faz uma política migratória que é mais discriminatória. Quer dizer, não é um problema de xenofobia. Está muito longe disso. Xenofobia é utilizada para justificar um mecanismo que é inerente à economia capitalista. No caso dos Estados Unidos, é o fato de que os Estados Unidos não produzem o número de técnicos e cientistas necessários para produzir aquela imensa máquina científica e tecnológica de produzir mercadorias. Porque a taxa de natalidade é baixa, o sistema educacional está em crise, então eles precisam importar essa força de trabalho da América Latina. Essa força de trabalho ela é particularmente forte na atração para trabalhar nos campos da Califórnia e nos serviços degradados urbanos de Nova York. Então aí os equatorianos caminham, aí os el-salvadorenhos caminham. Agora, os efeitos nas economias que assumem a dolarização são tremendos. Vou dar um exemplo no caso de El Salvador. No caso de El Salvador, que é o caso do equatoriano também em larga medida, com algumas diferenciações que são importantes a referendar aqui, no caso de El Salvador, a quantidade de trabalhadores que migram para os Estados Unidos faz com que ninguém mais queira, um el-salvadorenho, não queira mais trabalhar na agricultura de El Salvador. Porque são 6 milhões de el-salvadorenhos em El Salvador e 3 milhões de el-salvadorenhos dentro dos Estados Unidos. Essa gente trabalha lá e manda remessas de lucros para cá. Esse informe que eu estou dando aqui, que é o dado do Banco Mundial, ele, no caso, é um dado mundial, mas no caso da América Latina, o ano passado, 2018, as remessas dos imigrantes latino-americanos que trabalham na Europa e nos Estados Unidos, foi em um volume superior ao investimento estrangeiro direto em toda a América Latina. Quer dizer, se pegar tudo aquilo que as multinacionais investiram na América Latina, no investimento estrangeiro direto, ele foi numa cifra inferior àquilo que os latino-americanos que trabalham na Europa e nos Estados Unidos mandam para cá, acima de 54 bilhões
de dólares. Você veja que 54 bilhões de dólares ela é muito importante para algumas economias. Pense numa economia como o desenvolvimento capitalista brasileiro, mas pense ainda com mais força, então, numa economia muito menor, como a do Equador ou como a de El Salvador. As remessas de imigrantes têm um efeito na política macroeconômica, na política social, dizendo muito claramente, as remessas dos imigrantes, elas garantem o principal programa social desses países. O que significa? Eu lembro que no Manifesto Comunista, o Marx diz, olha, a burguesia nos acusa de estar acabando com as famílias, etc. Eu digo, o que acaba com as famílias aqui concretamente na América Latina é o capitalismo. Porque manda filhos, pais, irmãos, amantes, mulheres, sobrinhos, se separam, porque eles vão buscar alguma forma de ganhar uma sobrevivência lá, esfacela as famílias. E não é um esfacelamento, digamos, em doses homeopáticas, é gigantesco, a migração é gigantesca, são milhões de trabalhadores. No caso do Equador também são milhões de trabalhadores que saem do Equador, numa economia dolarizada, e vão para lá. Isso significa que eles mandam essas remessas. No campo de El Salvador, por exemplo, não se trabalha mais. O El Salvador não trabalha, porque ele tem um primo, um irmão, um pai, um tio, que manda uma parte do que eles ganham lá dentro dos Estados Unidos ou da Europa para eles aqui. E eles ficam trabalhando aqui, fazendo o quê? Fazendo o setor de comércio, fazendo pequenos empréstimos, um conjunto de pequenos negócios. Menos o campo. Quem é que vai trabalhar no campo salvadorenho? Os guatemaltecos e os hondurenhos, que têm mais dificuldade para migrar e trabalham por 25% daquilo que um salvadorenho trabalhava no campo. Quer dizer que a miséria é ainda mais alta, mais elevada. Então esse sistema fez com que, não obstante, os países que recebem essa quantidade de dólares, e aí temos que discutir as suas origens. Eles dolarizaram porque, naturalmente, as classes dominantes locais fizeram um cálculo com a quantidade de trabalhadores nacionais que vivem lá, entra uma quantidade de dólares que é perfeitamente possível estabilizar a economia em termos de dólar. Não é porque a economia é dolarizada que milhões foram para fora, é porque milhões foram para fora que a economia se tornou dolarizada. Porque qualquer Estado, qualquer governante sabe, por mais imbecil que fosse, que as pessoas migram, que se eu migrasse não deixaria de mandar dólares para financiar a existência da minha filha aqui, por exemplo. E todo mundo faria o mesmo. Os pais de vocês fossem trabalhar lá, eles alugariam uma mansão, por exemplo, em Denver ou em São Francisco, etc. Trabalhariam construindo fornos na agricultura, em mil esquemas, alugam uma mansão, vivem lá dentro 50, 60 latino-americanos, a grande maioria com a condição ilegal, depende da situação da economia, a repressão bate. Se a economia demanda esses braços, a repressão suaviza, e o mesmo vale para os mexicanos, vale para os salvadorenhos, vale para os equatorianos. E na medida em que esse trabalho ocorre lá, a gente manda dinheiro para cá. Então dá uma estabilidade nos negócios da família e uma quantidade imensa de recursos que vem aqui. Esses recursos, eles têm que passar pelo sistema bancário. E o sistema bancário cobra comissões elevadíssimas para que uma família mande $200 mensais lá de São Francisco para Quito, do Paraguai aqui. Cobra uma taxa que pode ser 15%, 16%, 18%, 20%. Então, de cada $100 que um equatoriano manda, o banco retém $20. É uma taxa gigantesca, é um negócio extraordinário para o Estado, é um negócio extraordinário para o sistema bancário e é um negócio terrível, mas que as populações que aqui ficam submetidas a um padrão de exploração baseado na superexploração saem da condição da maioria da população. Quando esse fenômeno adquire uma quantidade tão grande de trabalhadores, como no caso do El Salvador e no caso equatoriano, isso muda a qualidade do fenômeno e isso dá possibilidades extraordinárias. Então, a dolarização foi uma opção que a classe dominante do El Salvador teve para, num determinado momento, estabilizar a moeda. Quando o dólar circula, a inflação é medida em dólar. Nós já tivemos no Equador um fenômeno semelhante, que já ocorreu aí no período, inclusive, do primeiro mandato de Rafael Correa. Mesmo com uma economia dolarizada, os preços subiram demasiadamente, medidos em dólar. O que significa que tem a ver com a capacidade do país em produzir concretamente.
Só que esses programas de adoção da economia, de dolarização da economia, eles são acompanhados de um projeto de estrangeirização da economia, o que significa que a produção nacional de bens e serviços diminui radicalmente. Isso significa, então, que esses produtos passam a ser medidos em dólar e passam a acompanhar a inflação em dólar. Então, nós já tivemos lá no Equador, mesmo com a moeda estável, um crescimento da inflação em dólar, quer dizer, os preços crescem em dólar. E crescem em dólar de acordo também com esse volume de recursos que são remetidos dos países centrais para os países periféricos. Aqui eu estou falando do dólar, mas dólar, o euro, no caso de uma quantidade imensa de equatorianos que estão na Europa. Bueno, essa estabilidade monetária, ela não opera fora das condições gerais da economia latino-americana. E a economia equatoriana também, ela se beneficia enormemente, por um lado, durante o período da elevação dos produtos agrícolas e minerais, o que é, por exemplo, o caso do petróleo, e no caso do Equador, o caso da banana, que é muito importante como produtor de banana e como exportador de banana. É um produto que rende para o Equador uma quantidade importante de recursos e fortalece capitalistas internos que dominam esse setor. O setor também é altamente monopolizado, que significa também o controle das terras. E, então, se por um lado tem esse processo, tem o outro, a elevação dos produtos agrícolas, dos produtos minerais e do petróleo, deram um colchão relativamente estável para o Equador. E, de fato, se vocês observarem a elevação desses preços e o comportamento político do Equador, vão ver que o fato de Rafael Correa ter rechaçado, se tornar uma figura importante no Equador, porque precisamente se recusou a aplicar a receita do Fundo Monetário Internacional lá em 2003, 2004, ele se tornou uma figura absolutamente conhecida, popular no Equador, porque naquela confusão de ter vários governos num curto espaço de tempo, também como a Argentina em 2001, Rafael Correa como economista, alguém que fez um mestrado e doutorado fora do país, na Bélgica e nos Estados Unidos, como economista, ele acaba rechaçando a possibilidade de aplicar as medidas do Fundo Monetário Internacional e se habilita, então, por ser um candidato importantíssimo, num período muito convulsionado do Equador. Mas se vocês observarem seu primeiro governo, como também parte do seu segundo, que são mandatos de 5 anos, portanto ele ficou 10 anos no governo, vocês vão observar que a popularidade de Rafael Correa acompanha a elevação dos preços agrícolas, dos preços minerais e a cotização do petróleo. E acompanha algo também muito importante, o movimento das remessas de imigrantes dos equatorianos que estão fora do país para dentro do país. Então o ciclo político aí de Rafael Correa tem que ser observado aí. E vamos observar também que a partir de 2 anos antes do final do seu mandato, portanto 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu diria desde 2014, começa um declínio acentuado dessas condições. E a possibilidade de Rafael Correa fazer uma política de bem-estar social, de programas, de subsídios, e de programas sociais, etc., se reduz drasticamente. A economia cobra seu preço aí. E a posição dos países latino-americanos como meros exportadores de produtos agrícolas e minerais cobra o seu preço quando o ciclo mundial dos produtos da elevação dos preços cai violentamente. A receita do Estado cai em consequência e a capacidade do Estado manter aqueles compromissos que deram uma certa coesão social e uma certa popularidade para o presidente nos períodos de alta cai violentamente. Os liberais sempre dizem o seguinte: não é possível dar subsídios de qualquer natureza. Por quê? Porque vocês estão vendo no Equador esses dias. Porque dar um subsídio para qualquer coisa, vamos colocar claramente, nos combustíveis, óleo, diesel e gasolina, é fácil conceder quando o ciclo das commodities é elevado. E é muito difícil de tirar quando a crise se estabelece. Percebe? É muito difícil de tirar. Por isso que os liberais dizem o seguinte: não dá para conceder subsídios. E Rafael Correa quase perdeu a eleição apoiando Lenin Moreno, precisamente porque esse ciclo de elevação estava chegando ao seu final.
E havia já um conjunto de indicadores desde 2014 que mostravam que a chamada boa administração, ou a tentativa de uma regulação chamada keynesiana da economia equatoriana, estava completamente esgotada. Os liberais é um bando de cretinos idiotas a serviço da classe dominante. É uma rapaziada que merece um tratamento muito especial. Eles, em qualquer circunstância, eles têm a mesma receita. Aqui em Júpiter e em Marte, eles vão dizer a mesmíssima coisa. É uma gente devota, é uma gente de fé religiosa, é uma gente muito imbecil do ponto de vista teórico, incapaz de analisar as coisas concretas, as condições concretas. Então, para eles, não tem jeito. A aplicação aqui sempre terá que ser a política do Fundo Monetário Internacional. Porque a política do Fundo Monetário Internacional diz é preciso elevar a produtividade do trabalho. E é preciso aqui concentrar. Como é que se eleva a produtividade de um país? Bom, elimina os pequenos e médios negócios. É mais ou menos como se eu fizesse aqui. Como é que eu vou elevar a altura média das pessoas que estão nessa sala? Vamos tirar os baixinhos. Expulsa os baixinhos, tira 10 aqui de dentro. Um liberal diz, tira 30, vamos ficar só com... Vamos elevar a altura. E mata os demais. Quem faz com o mata os demais. É simples, é um pessoal gangster. Eu digo que esses liberais são gangsters. Não é que você vai... E são muito incultos. Porque em qualquer situação eles repetem a mesma coisa. Temos muito idiotas que Danilo, e como é que explica o caso da Nova Zelândia e da Austrália? E como é que tal país conseguiu montar uma padaria com eficácia lá na Finlândia? E ficam buscando essa idiotice de cases, né? Que é uma coisa de colonizado, de bobado, de idiotas completos, que são incapazes de ter uma totalização da vida, não entendem nada de teoria, porque se eu pegar von Mises, Hayek, essa gente, é muito ruim de teoria. Pegue qualquer um dos livros, A Mentalidade Capitalista, que acabou de sair aqui em português, do von Mises, ou A Fatal Arrogância do Hayek, ou O Caminho da Servidão. Isso é uma coisa que é melhor entrar aqui na igreja e escute o sermão do padre no domingo. É muito melhor. Tem bases científicas um pouquinho melhor que esse discurso idiota. Então esses ignorantes, essa canalha, o que eles fazem? Eles já têm a receita lá para o Equador. E a receita do Equador eu trouxe aqui para o debate com vocês, a catedral. A catedral é o Fundo Monetário Internacional, nas suas siglas em inglês, IMF. E que em 21 de março de 2019, o que o Fundo Monetário Internacional discutiu com o governo de Lenin? O governo de Lenin, nós estamos em outubro. Isso que está acontecendo agora, está tudo claro, está escrito aí, documento da página do Fundo Monetário Internacional. Eu, como marxista, gosto de tratar o câncer no inimigo. Não é poético, mas é assim mesmo. Não me venham com um bom mocismo que não é a minha. Temos que tratar, um especialista em câncer, o principal inimigo que está com câncer terrível é. O Fundo Monetário disse o seguinte: olha, tem um problema aqui no Equador. O problema aqui no Equador é que, dado a queda dos preços dos produtos agrícolas, minerais, as exportações e o tema das remessas, o Equador começou a ter aqui um processo de endividamento interno e externo em dólar. E começou a crescer a dívida externa em dólar e a dívida interna em dólar. Para aguentar essa relação que os economistas chamam de dívida PIB, que é péssimo indicador, mas é um indicador que eles dizem, bom, para fechar isso aqui, o Fundo Monetário propõe o seguinte: um empréstimo de 10 bilhões para os próximos 3 anos. O que eles acabaram fazendo agora foi uma liberalização de 4,2 bi imediato. Mas o projeto de março é 10 bi para 3 anos, o que significa que o Fundo Monetário empresta 3 bi por ano para fechar as contas do Equador. Agora, em moeda de troca, eles solicitam medidas. Quais são as medidas? Bom, primeiro tem que fazer um ajuste fiscal tremendo. Nesse pacote soltado agora pelo Lenin, não é só um corte dos subsídios, economia em gasolina, em óleo, etc. É também uma reforma trabalhista, está embutido no decreto 883. Esse decreto que agora foi objeto de suspensão, de renegociação, etc. Lá tem 2 coisas embutidas. Uma reforma trabalhista que flexibiliza o trabalho, ou seja,
permite aos capitalistas um aumento da exploração da força de trabalho e, de outro lado, o início de um sistema de privatização da previdência equatoriana, tal como nós vivemos aqui no Brasil. Veja como o pêndulo latino-americano é o mesmo, em condições distintas. Não sejam militantes do MBL, ou seja, do idiotismo. Analise circunstância por circunstância. A receita geral é a mesma. Ela opera sob condições de classe diferentes. Vou dar os exemplos equatorianos. Qual é o problema? Quando Lenin disse, bom, vou cortar os subsídios, veja que os subsídios não foram dados para o povo. Os liberais dizem que tem que acabar. Os subsídios foram dados para os combustíveis. Então pensem, por exemplo, que claro, o que a gente pensa imediatamente? Eu sou professor universitário, tenho um cargo, o Rafael Correia deu subsídio para a gasolina, agora ele tira a gasolina, que aumenta em $1 o preço da gasolina, são 3 tipos de gasolina, numa delas aumenta mais de $1 por galão, que são vários litros, ele aumenta mais de $1, então eu cada vez que abasteço eu vou estar gastando 6, 7, 8 dólares a mais por mês. O sujeito pensa assim, pô, eu estou contra esse pacote. Agora pense o seguinte, que tem um empresário do transporte, do ônibus, do transporte coletivo e do transporte de caminhões. É claro que esse sujeito vai dizer o seguinte, bom, se cai os subsídios, diminui a receita dessa gente. E essa gente é mais importante do que o professor universitário, porque eles têm um poder sobre a economia, um poder de pressão política, econômica muito maior. Então o corte dos subsídios pega de maneira diferente. Pega para um sujeito que faz cana-de-açúcar e tem um motorzinho que precisa colocar óleo, se fosse o caso, né? Não a energia. Pega os grandes transportistas, que numa economia latino-americana, o que a gente observa? Todos os setores padecem de uma monopolização precoce. Não é o mercado tal como pensou Adam Smith na Riqueza das Nações. Smith pensou na Riqueza das Nações no capitalismo competitivo. Quando Smith faz o elogio do mercado em 1776, que é uma coisa que não existe mais mercado, o que existe é uma economia capitalista, os mercados acabaram. O Smith pensava um conjunto de empresários que competiam entre si, que eram mais ou menos iguais. Não é o caso de uma economia capitalista, e menos ainda de uma economia capitalista dependente e periférica. Aqui vocês podem observar como há um acentuado grau de monopolização da economia em todos os setores. Então, o corte de subsídios, por exemplo, o combustível, afeta aqui no Brasil aquele empresário que tem 10 mil caminhões. Como afeta no Equador aquele empresário que tem 300 caminhões, 250 caminhões. Aqueles empresários que controlam o transporte coletivo em Quito e em Guayaquil. Aqueles empresários que controlam o transporte entre as cidades no Equador. Então, o corte de subsídios, que é uma das exigências aqui, ele naturalmente significa uma pancada entre os trabalhadores. E eles estão preconizando, o Fundo Monetário também, que tem que ter o que eles chamam de uma otimização da massa salarial, concretamente acabar com o que os economistas do Fundo Monetário eles nunca dizem, nós vamos aumentar a superexploração da força de trabalho. Estou lendo aqui, ante todo, olha aqui que o cara diz. Para fazer mais atrativas as exportações do Equador, será necessário conter o gasto público, concretamente mediante uma optimização da massa salarial. O que ele está dizendo aqui em bom português? Tem que aumentar a exploração. E o que ele tem que fazer? Diminuir o gasto público. Como é que diminui o gasto público? Demite milhares de trabalhadores do setor público, como ele fez agora. E reduz o investimento em infraestrutura, saúde, educação, em todos os setores estratégicos. Tem que reduzir o gasto do Estado drasticamente, tal como o Paulo Guedes está fazendo aqui. Então o governo Lenin Moreno acentua aquilo que já era uma exigência muito clara da economia equatoriana e dos setores que estão lá, reivindicando o fim, chamamos assim, dessa moleza. É claro que o Fundo Monetário Internacional também não é insensível e trata do tema da pobreza. E aqui também tem uma armadilha conceitual de metodologia que as pessoas precisam entender. Quer dizer, o Equador, diz o burocrata aqui, conseguiu avanços substanciais no que se refere à redução da pobreza nas últimas 2 décadas. Então o que ele está dizendo? Olha, a
pobreza reduziu. Com a dolarização foi boa, esse pacote é bom. Agora ele precisa de um ajuste. O percentual de população que vive abaixo da linha nacional de pobreza se reduziu de 64,4 em 2000 para 21,5 em 2017. E a proporção da população que vive com menos de $1,90 diários diminuiu de 28,2 em 2000 para 3,6 em 2016. Portanto, meus camaradas, quando um Banco Mundial, Fundo Monetário, um deputado canalha, um senador ignorante, um presidente da República oportunista diz que reduziu a pobreza, significa que aquele sujeito, aquele trabalhador que ganha $2 diário, ele não é mais pobre. Ele só é pobre quando ele ganha até $1,90 diário. Esse é o dado do Banco Mundial. Dá um exemplo muito concreto. Quando o Lula dizia aqui que tirou 40 milhões da pobreza e colocou 30 milhões da classe média, ele estava trabalhando com uma metodologia muito próxima a essa do Banco Mundial, que o pobre é aquele considerado que ganha até $1,90 por dia. $1,90 por dia. Se o sujeito ganha $2 por dia, no caso brasileiro, R$8, ele já deixa de ser pobre. R$8. Pense você, R$8 por dia, né? Na câmbio de $1, R$4, significa R$8 por dia por 30, 3, 8, 24. Então, aquele sujeito que já ganha R$250, ele já está fora da pobreza. É isso o dado da pobreza. Então, quando o professorzinho entrar na sala de você, e você vem em imprensa, diminuiu a pobreza, e a primeira coisa, qual é a metodologia? No caso brasileiro, da gestão do IPEA, daquele, é uma cura, é aquele sujeito Gessé Souza, que é um idiota completo, mas não vou nem falar dele, daquele político que é o Wellington Moreira Franco, identificado na Lava Jato como Gatangorá. Ele era o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, no governo da presidente Dilma, e ele estabeleceu que a nova classe média era uma classe média que ganhava, a classe média alta no Brasil, é aquela que ganhava entre R$539 e R$1.039. Quer dizer, o sujeito que faz isso, ele não quer participar. Eu, naquela metodologia, eu estava acompanhado do Eike Batista. O Eike Batista, nós estamos entre os 8% mais ricos da sociedade brasileira. E como professor universitário, enfim, um professor que ganha em média de 15, 18 mil reais por mês, nosso salário está tudo público, vocês podem ver, comparado com o povo brasileiro que ganha até 3 salários mínimos, naturalmente eu não estou na miséria e exploração da maioria do nosso povo. E embora eu possa ganhar isso, que eu ganhei nos governos do Lula, com muita luta, e sindicatos, etc., eu não abobei. Eu ganhei um bom salário nesse período, mas eu não fiquei abobado. E menos ainda me corrompi, a ponto de não identificar o que acontece. Então, quando alguém vier para vocês com um dado como esse, que a diminuição da linha de pobreza no Equador se reduziu em 2000, de 64,4 para 21,5 em 2017, é uma redução notável, não é? Uma redução drástica. É um terço, permaneceu um terço, é uma maravilha. Isso aqui é quase, eu estou acreditando em um milagre. E quem ele está elogiando aqui? Ele está elogiando precisamente o período da economia dolarizada. Então, o que está no núcleo da crise equatoriana? Fazer qualquer coisa, mas manter a dolarização. Então, nos obriga agora a pensar no Equador. Não é um problema da crise. Depois eu quero falar porque a rebelião é dos indígenas. Né? Então, no caso equatoriano, né, a primeira posição do Lenin não era nem cortar os subsídios. Ele pensou em aplicar o imposto sobre o valor agregado. O imposto sobre o valor agregado, que variava de 3% a 15%. O que significa? Vai colocar um IVA. Agora, o IVA, o sistema de imposto, ele rechaçou essa possibilidade, botar um IVA de 15%, porque aí com o IVA de 15% tributa todos, não é? O Estado arrecada muito mais, melhora a situação fiscal e no discurso do FMI a relação dívida-PIB vai diminuindo, o governo vai gastar menos, tem uma carga, igual que está sendo feito aqui no Brasil com o Paulo Guedes. Eles ocultam algo essencial, que o gasto do Estado não é um gasto porque contrata um monte de professores, um monte de médicos,
porque faz infraestrutura, dá mais segurança, investe em ciência e tecnologia, em cultura, em saneamento básico, não. O gasto do governo, essencial nos países latino-americanos, é que é um gasto de natureza financeira, que significa que a dívida come uma parcela significativa do orçamento. O grosso da dívida, 40%, 42%, 50% do orçamento, de tudo que o governo arrecada, tudo que o governo acumula com a arrecadação fiscal e com a venda de empresas estatais, patrimônio público, quando recolhe tudo isso, deixando 50% para pagamentos de juros e custo de negociação de dívida, ele só tem como alternativa aumentar a arrecadação fiscal. E aumentar a arrecadação fiscal e fazer uma outra coisa, conjuntamente, aumentar impostos e reduzir os serviços públicos basicamente, com muita força, reduzindo investimento em saúde, educação, segurança, saneamento, cultura, ciência, tecnologia, todos os demais todos os demais itens. Então essa foi a saída. Mas esse 15% naturalmente encontrou oposição dos empresários. Os empresários não gostaram disso. O imposto de 15% para todo mundo ele era regressivo. Por quê? Porque eu com um salário de 5 mil, eu pago 15%. E aquele rico que tem 30 mil de renda, ele também paga 15% sobre o que ele consome. Quer dizer, sobre o consumo ele paga muito menos proporcionalmente do que eu. Então, o imposto de valor agregado para todo mundo ele é um instrumento de política tributária altamente regressivo, não é? Bom, os subsídios, mesmo os subsídios eram bons também. Você pensar, por exemplo, uma família que tem 3 carros, é bom para ela o subsídio, não é ruim. São todas coisas que estão postas aí. E o Lenin Moreno fez uma outra coisa. O Lenin Moreno fez o seguinte: a partir de março, e agora ele estava implementando isso, é o seguinte: o preço da gasolina teria que ser alinhado com o preço internacional do petróleo. Lembram a política do Pedro Parente aqui na Petrobras que deu na greve dos caminhoneiros? A mesma coisa. Tem variação do preço internacional, então a empresa petroleira, não sei se é Ecopetrol, não, esqueci o nome, vocês podem consultar aí, essa empresa, para a empresa é melhor que ocorra o quê? Que o alinhamento do preço tem um reajuste, que aqui no Brasil chegou ao cúmulo com o Pedro Parente, que era um reajuste diário pela taxa de câmbio. Então o caminhoneiro, por exemplo, que saía lá do Rio Grande do Sul, fechava um frete para levar uma carga lá para o Rio Grande do Norte, quando ele saía daqui, se tivesse essa variação muito bruta para cima, ele chegava lá e tinha perdido 20% da receita futura do frete. Como a demanda tinha caído muito, a demanda caiu violentamente por causa da recessão, e a economia equatoriana é uma economia em recessão, o que acontece? Ele, para pegar outro frete e voltar para o Rio Grande do Sul, ele tinha que ficar 3, 4, 5, 7 dias num posto de gasolina esperando uma carga. E ele vai gastando naquele período que está lá. Ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que tomar banho, o caminhoneiro fica lá, parado num posto de gasolina. E aí os capitalistas sabem que esse caminhoneiro está estrangulado. E o que fazem então? Diz o seguinte: tem um frete para você, a tabela seria 12.400, mas eu, se você quiser, eu te pago 1.600. E o caminhoneiro que não tem alternativa, ele topa isso. Isso é o fruto de uma economia dolarizada que funciona para essas empresas estatais controladas por essa concepção ultraliberal que estão aí, né? Bom, vou dar um exemplo para vocês. A situação fiscal do Equador era tão grave, fruto de todas essas questões, que em 2014 o orçamento era de 44 bilhões e em 2016, 2017 ficou em 37 bilhões. Olha como é uma economia que já vinha em decadência acentuada, já durante o período de Rafael Correa. E por isso que as eleições foram muito disputadas entre Lenin Moreno e a oposição de direita. E a dívida externa cresceu em relação ao produto de 2,8 em 2012 para 8,1 em 2016 e para 9,0 em 2017. Em março desse ano, quando esse acordo com o Fundo Monetário foi selado, a primeira rebelião foram dos empresários, a segunda dos estudantes, e terceiro teve uma marcha, chamando assim de uma cidadania, especialmente em Quito e em Guayaquil, que são as duas grandes cidades. E agora a grande novidade foi precisamente essa enorme rebelião dos povos indígenas
alinhado nessa entidade que vocês têm que colocar atenção, estudá-la, porque ela é muito importante, que é a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador, a CONAIE. E diga-se de passagem, assim, até desde 2005 ela estava em silêncio. Ela cometeu um erro histórico em participar do governo de Lúcio Gutierrez, se afastou, ficou na oposição ao governo de Rafael Correa, mas as condições gerais não permitiam uma rebelião desses povos. Os indígenas no Equador, e aí tem que ter muito cuidado, no Brasil tem uma onda indígena, um discurso sobre os indígenas, que é completamente desfocado da realidade. Tem que ter imenso cuidado. Existe uma política de extermínio das comunidades indígenas aqui, mas é muito diferente perceber um problema num país que tem 1 milhão de indígenas, no nosso caso, e num país que a maior parte da população é indígena, 60% da população. Portanto, essa igualdade entre, por exemplo, Jaime Vargas e Raoni, Jaime Vargas é a nova liderança da CONAIE, e um Raoni no Brasil, o Sônia Guajajara, é completamente descabida. Não pode ser feita. O drama dos povos indígenas nas formações sociais latino-americanas, ela é o mesmo. O que a classe dominante reservou para os indígenas? O extermínio. Tal como Bolívar Echeverría, um extraordinário filósofo marxista equatoriano, escreveu um livro sobre a blanquitude e diz como é que tem que resolver isso aqui. Tem que dar uma solução final para os indígenas. Qual é a solução final para os indígenas? É o extermínio. Ela pode aparecer na forma de empreendedorismo, tal como esse proto-fascista na presidente do Brasil chama, Bolsonaro. Os índios querem participar, eles querem celular, eles querem não sei o quê. Quer dizer, uma banalização completa na terra do Darcy Ribeiro. Quer dizer, mas está claramente, está interessado em aumentar a renda da terra, ampliar a Amazônia, ampliando a fronteira agrícola. Essa mesma fronteira agrícola foi expandida por Fernando Henrique com o Lula e teve a maior expansão da história do capitalismo nos 2 mandatos do presidente Dilma, no mandato e meio da presidente Dilma, cuja ministra da Agricultura, não se esqueça, era aquela simpática senhora Cátia Abreu, chamada Miss Motosserra. Então, quem ganha agora com essas políticas aplicadas essa semana? Ganha, em primeiro lugar, os grupos financeiros, segundo, os exportadores de banana, terceiro lugar, os importadores, e quarto lugar, a agroindústria no Equador. Basicamente, isso são setores que apoiaram. Tem um sujeito lá, Guillermo Lasso, que ele é o principal representante do mundo das finanças, ele é o cara que mais sanciona, é o porta-voz dessa proposta. Eu sei que estou aqui já me estendendo, mas eu queria mencionar para vocês por que foi importante essa rebelião da CONAIE. Ela foi importante porque, em primeiro lugar, vamos deixar claro, os movimentos sociais, os movimentos populares, eles são absolutamente importantes, mas eles não fazem revoluções. Então tem muitas vezes dizendo, pô, os caras chegaram às portas, paralisaram Quito, paralisaram Guayaquil, paralisaram uma quantidade de estradas. Paralisaram quer dizer o seguinte, uma quantidade de prefeituras foram ocupadas pelo movimento indígena. Até instalações da empresa petroleira estatal foram ocupadas pelas comunidades indígenas. Os indígenas no Equador, tradicionalmente, a CONAIE tem a capacidade de paralisar o país, porque ela fecha as principais estradas do país. Isso fez com que Lenin Moreno, por exemplo, transferisse a capital Quito para Guayaquil. Mas essa capacidade imensa dos indígenas paralisarem o país não significa que eles podem levar a cabo uma revolução social. E no Equador é um caso eloquente disso, não obstante a força gigantesca do movimento indígena, capaz de fazer com que o Fundo Monetário Internacional tenha que voltar atrás e Lenin Moreno suspender parte do pacote de medidas e reeditar um novo decreto que não é mais 883, não significa que os indígenas podem fazer uma revolução. De fato não podem. Por isso esse bordão que diz a revolução latino-americana não será, indígena não será, a revolução latino-americana será feminista, não será, a revolução será negra, não será. Isso é uma conversa mole. É muito simpatia, mas não tem arraio no social. Eu vou dar um outro exemplo. Em janeiro de 1994, no México, que aplicou o Tratado de Livre Comércio entre Canadá, México e Estados Unidos, quem revelou a crise de 72 anos de domínio do Partido Revolucionário Institucional foi o Exército Zapatista de Libertação Nacional, os zapatistas. Eles abriram a crise, mas eles não podiam resolver, não resolveram a crise. Os movimentos populares
não constituem um partido revolucionário nem uma vanguarda política. Eles são inexoráveis, quer dizer, tem falta de água, surge um movimento em defesa da água. Tem as barragens, surge um movimento contra as barragens. Tem a falta de terra, tem o movimento do MST, percebe? Tem a agressão às terras indígenas, tem o movimento indígena. Tem o racismo, tem o movimento negro. São movimentos populares, mas são incapazes de mudar as estruturas do país. E é por isso que a CONAI, com a absoluta independência dos governos de Rafael Correa e mais ainda do Lenin, com quem eles rivalizaram durante os últimos 10 anos, eles paralisaram, tocaram fundo nessa questão, paralisaram o país e obrigaram o governo a voltar para trás. Muita gente aqui vai dizer, o governo do Lenin vai cair. Não caiu. E a CONAI vai derrubar o governo e vai instalar uma rebelião. Não fez. Não é porque são traidores, canalhas, impotentes, não. Porque é o limite do movimento indígena no Equador. Porque depende de uma sociedade que não é puramente indígena, igual a despeito da maioria da população ser indígena. Percebe? Aí ainda temos que verificar as divisões do movimento indígena, etc. Ainda tem que atuar de maneira muito eficaz e tem uma tradição. E, a meu juízo, essa nem é a mais importante rebelião indígena do Equador. Eu creio que aquelas rebeliões que levaram Lúcio Gutiérrez ao governo, que era um militar, portanto, das Forças Armadas do Equador, aquele momento, 2001, 2002, 2003, 2004, os indígenas tiveram um protagonismo muito maior do que tiveram agora. Então eu vejo, sobretudo nessa cultura facebookiana, YouTube, esse é um movimento mais extraordinário, é uma ignorância sobre o Equador. Nós tivemos no início dos anos 2000 as rebeliões da CONAI lá como protagonista, que levou ela inclusive a assumir posições de governo, rebeliões muito importantes. Nós tivemos quase uma república socialista de 14 dias lá no Equador. E foi um momento em que a ordem burguesa esteve efetivamente sob questão. Poderia ter dado um passo adiante à esquerda e acabou por um conjunto de circunstâncias não se configurando. Então, veja, a CONAI aí apresentou algo que é efetivamente muito importante. Ela é um fator de poder decisivo no Equador. A maioria indígena tem uma capacidade de poder. Agora, a classe dominante e seus aliados não querem sair da dolarização da economia. E diga-se de passagem, Lenin Moreno não quer sair, assim como Rafael Correa, durante 2 mandatos, tendo feito uma coisa muito importante na história da América Latina, que é uma auditoria da dívida externa equatoriana, medida em dólar, que devendo 10 bi, depois da auditoria, caiu em 3 bi. E nenhum banqueiro foi reclamar em cortes internacionais. E o Rafael Correa poderia ter colocado todos os banqueiros na cadeia, e não quis colocá-los na cadeia. Qual é a lição da história? Nessas condições de luta política acentuada, quando você se defronta com os banqueiros, mate-os, liquide-os, porque eles voltam. Percebe como é que é? A luta política tem que admitir o inimigo de classe, tal como eles moveram agora a repressão, matando vários equatorianos, ferindo centenas deles, prendendo quase 1.000 pessoas, e tem mais de 90 pessoas desaparecidas, sobretudo jovens. Então foi um massacre no Equador, tão grande quanto o outro. Agora talvez um pouquinho mais acentuado, se a gente for contabilizar as vítimas. E também agora choca um pouquinho mais, porque ao contrário de 2000, agora tem no YouTube, todo mundo pode assistir em tempo real, tu recebe áudio, vídeos e etc. no teu WhatsApp. E é incrível, né? Mesmo com tudo isso, não aumenta a consciência do que é o Equador. Sabe por quê? Porque essas mídias não podem substituir o livro, o estudo sistemático sobre a realidade. Você pode ver 20 vídeos, vai sair dali completamente imbecil. Eu afirmo categoricamente, pode assistir 40 documentários. Se não tiver a leitura sistemática das obras que analisam Estado, economia, política e cultura em cada um dos países, autores marxistas clássicos, como Agostinho Coelho, tu não entende a trama equatoriana. Então abandone documentário. Eu fiquei assistindo lá a Telesur, por exemplo, o pronunciamento do presidente. Qual é o pronunciamento do presidente? Isso não interessa. Qual é o presidente da Federação dos Bancos do Equador? Isso não interessa. Qual é o presidente, a manifestação do Jaime, o presidente da CONAI? Isso não interessa. Porque eles têm liderança, a CONAI, extraordinárias, lideranças políticas
com alta capacidade. Os indígenas equatorianos acumularam uma experiência de luta e tem uma quantidade de gente formada politicamente, até com a educação formal, mestrando, doutorando, etc. Vários deles com passagem pelo mundo inteiro, conhecem? Aqui tem que eliminar o racismo, essa ideia de que o índio é um tonto, um burro, isso é um racismo total, completo. Essa gente é muito bem formada, politicamente formada, além de ter educação formal, como todos nós aí temos doutorado e mestrado. Ser altamente capaz, conhece o país, conhece a geografia, conhece os fatores de poder, conhece suas terras, conhece o pulsar da maioria da população, conhece o Estado equatoriano, conhece a composição das Forças Armadas. Essa gente é muito preparada. E a Confederação Nacional dos Indígenas do Equador pariu aqui. Podia conquistar uma vitória cachapante? Não. Podia fazer uma revolução social? Não. O que está em jogo aqui, concluo com isso, é que o exemplo equatoriano, como a situação da Venezuela, a situação da Bolívia, a situação da Argentina, a situação brasileira, etc., colocou o pêndulo latino-americano para um acirramento da luta de classe. Isso que nós, na Revolução Brasileira, chamamos uma guerra de classe aberta que o Estado latino-americano moveu contra os nossos povos. Nessas circunstâncias, todas aquelas políticas de mediação, de composição, de acordo, dançam, não têm mais capacidade. Para se conseguir um acordo, aprendam com o espelho equatoriano, é preciso parar o país. Percebe? É preciso colocar a classe dominante em xeque. Qual é a característica essencial da classe dominante na América Latina? É que ela perdeu o temor do povo. Ela não teme o povo. E o que nós precisamos fazer como vanguarda revolucionária? Nós precisamos colocar um medo, um pavor na classe dominante. Nós temos que colocar o nosso hábito fedorento na cara da classe dominante. E saber que se eles decretam uma guerra contra nós, nós vamos decretar uma guerra contra eles. Por isso que em toda a América Latina, no caso do Equador, é categórico a esse respeito, para revogar aspectos do novo decreto, o decreto 883, que agora foi reeditado, e antes de ir para o debate eu não tinha ainda acesso à nova versão, é preciso parar o país durante quase 12 dias, recolher um conjunto de cadáveres, um conjunto de gente assassinada, com muita gente machucada, muita gente presa, muita gente desaparecida, para conseguir enfrentar a classe dominante equatoriana e o Fundo Monetário Internacional. Agora, o Fundo Monetário não opera como agente externo, ele tem seus agentes internos lá. Quem são? Os exportadores equatorianos, os comerciantes equatorianos, os latifundiários equatorianos e a agroindústria equatoriana. Percebe a semelhança? É claro. E os banqueiros equatorianos. Esses banqueiros que Rafael Correa não quis liquidá-los quando fez a auditoria da dívida. E deveria ter feito. É claro, só fazer a auditoria da dívida, baixar de 10 bi para 3 bi e emparedar os caras com ameaça de cadeia, tem que colocá-los na cadeia. Tem que liquidar, tirar o patrimônio, tirar o poder. E isso implicaria que, naturalmente, se o sistema voltaria a ter banqueiros, dívida externa, etc., tudo como está tendo agora. Só uma luta pelo socialismo, até o fundo e até o fim, pode tocar para frente. Percebe? Esse é o desafio. As pessoas dizem, Nildo, mas o socialismo, não? Vocês acham que era bom o quê? O governo do Rafael Correa deu um pouquinho, fez uma digestão moral da pobreza, atendeu um pouquinho, fez a auditoria da dívida, aquela mesma que a Dilma vetou aqui, e os banqueiros voltaram para o Fundo Monetário Internacional. Ou se vai até o fundo e até o fim, ou todo aquele esforço dos últimos 10 anos foi jogado por terra. Durante esse período, o Equador ficou mais pobre, a desigualdade, no fundo, aumentou. A desigualdade não só de renda, a desigualdade é um conceito que para nós marxistas é fundamental, que é o conceito de riqueza, não de renda. Riqueza, que envolve propriedade e patrimônio. Envolve renda e patrimônio, propriedade. Então a concentração, a centralização da terra e dos bens do Equador aumentou. Como aumentou no Brasil, como aumentou na Argentina, como aumentou no México, como aumentou em toda a América Latina. O que significa que a crônica da social-democracia e desses governos chamados progressistas, ela precisa passar por uma reavaliação, tal como os indígenas do Equador demonstraram que nas entranhas das barbaridades, do caráter assassino do governo de Moreno, tinha todas e cada uma das
impressões digitais de Rafael Correia. Esses governos são incapazes de mudar a realidade latino-americana. E é isso que para nós atualiza a Revolução Latino-Americana. No caso brasileiro, a Revolução Brasileira como um capítulo da Revolução Latino-Americana. Muito obrigado.